Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar dos jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esses jogos que começam neste sábado, hein? Mas antes disso, se você está curtindo o conteúdo, curte o vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Logo após a vinheta, falaremos então da 13ª rodada do Brasileirão da Série A. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado às 18h30 na Arena Pantanal. O Cuiabá, em bom momento no Campeonato Brasileiro, recebe o Red Bull Bragantino. O Cuiabá, na 14ª posição com 12 pontos, está próximo ali da zona de rebaixamento, mas já não perde há 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Red Bull Bragantino que vem alternando entre vitórias e derrotas e está na parte de cima da tabela, mais especificamente na 8ª posição. Teremos o clássico no estádio São Januário às 18h30 neste sábado, hein? O Vasco encara o Botafogo, hein? Esse clássico coloca frente a frente o Vasco, que está lutando contra o rebaixamento neste momento. É a primeira equipe fora da zona de rebaixamento contra a equipe do Botafogo, que está entre os 3 primeiros colocados, é o terceiro colocado no Brasileirão, a 1 ponto atrás do líder Flamengo. E quer, claro, assumir a ponta da tabela depois desse jogo. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense jogam na Arena MRV neste domingo às 11h da manhã. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, está na parte de cima da tabela e, claro, quer entrar ali no G6, no G8. O Atlético hoje é o 10º colocado com 17 pontos e um jogo a menos. Já o Atlético Goianiense, na zona de rebaixamento, precisa do resultado positivo para tentar sair da zona de rebaixamento. Nós teremos às 4h no domingo, Fortaleza e Juventude na Arena Castelão. Jogo interessante porque hoje o Fortaleza é o 11º colocado e o Juventude é o 12º. Ambos têm um jogo a menos no Campeonato Brasileiro e ambos olham para a parte de cima da tabela. O Fortaleza não perde há 3 jogos no Campeonato Brasileiro e o Juventude vem de vitória importante na última rodada. O Fortaleza goleou o Palmeiras por 3-0 e o Juventude venceu o Flamengo de virada por 2-1. No duelo direto na luta contra o rebaixamento, Grêmio, no estádio Francisco, no Centenário, recebe a equipe do Fluminense. O Grêmio é o 19º colocado com 7 pontos. O Fluminense é o lanterna com 6 pontos. Ou seja, as duas equipes sabem muito bem que esse jogo é fundamental para tentar estancar a crise, vencer e tentar deixar a zona de rebaixamento ou, quem sabe, ficar próximo de sair da zona de rebaixamento. Lembrando que o Fluminense não sai da zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo que vencer o Grêmio. Antes de continuarmos a falarmos sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos falar da continuidade da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro com duelo de tricolores no Morumbi às 16h neste domingo. O São Paulo encara o Bahia, jogo direto na parte de cima da tabela. O Bahia quer assumir a liderança, é o vice-líder do Brasileirão, numa sequência muito boa de resultados. E o São Paulo, na 7ª posição, está de olho nas primeiras posições também. Criciúma, no estádio Heriberto Ussi, às 18h30, recebe o Internacional. O Criciúma quer se distanciar de perto da zona de rebaixamento e pega o Internacional muito bem obrigado na tabela de classificação, que sonha em subir mais na tabela de classificação. Flamengo e Cruzeiro fazem um jogo interessantíssimo neste domingo às 18h30. De um lado, o Flamengo, que quer estancar a derrota, né? Afinal de contas, vem de derrota no Brasileirão e, claro, quer se manter na liderança do Brasileirão. E pega um Cruzeiro que também vem embalado e também está de olho na ponta da tabela de classificação. Também às 18h30, no estádio Barradão, o Vitória enfrenta o Atlético Paranaense. Embalado, o Vitória de Thiago Carpini, com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, quer se manter fora da zona de rebaixamento e pega um Atlético Paranaense que não vence há 4 jogos já no Brasileirão e vai caindo posições na tabela, embora ainda esteja na primeira parte da tabela de classificação. Fechando a rodada na segunda-feira, às 8h no Allianz Parque, teremos o derby.
Palmeiras e Corinthians. Duelo de opostos neste Brasileirão. Enquanto o Palmeiras está de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás do Flamengo, né? O Palmeiras, que vem de derrota, perdeu para o Fortaleza na última rodada 3-0 fora de casa, vai pegar um Corinthians que está na zona de rebaixamento e já não sabe há muito tempo o que é vencer. O Corinthians, que é o rei dos empates, segue na zona de rebaixamento em 12 jogos, apenas uma vitória contra o Lanterna Fluminense. O Corinthians está a um ponto de sair da zona de rebaixamento e só a vitória pode talvez tirar o Corinthians da zona de rebaixamento.